Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Agora vamos falar sobre o terceiro episódio. Terceiro episódio de Night Flyers. Night Flyers. Primo, antes de falarmos sobre o episódio, queria comentar uma coisa sobre os episódios anteriores. Comente. Uma coisa que depois que a gente assistiu e eu parei para pensar e tudo mais, uma coisa que realmente eles pecaram nos episódios anteriores foi o time. Porque da mesma forma que comédia tem o time da piada, porque se você contar... Que é muito próximo do terror. Então, exatamente. Extremamente o próximo. O terror também tem o timing, e tem a atmosfera, tem o tempo para se construir as coisas muito bem, né? Sim. E eles não tiveram isso nesses dois episódios. Por exemplo, em filme, o Alien. Que é um terror no espaço, numa nave espacial. Exato. Demora muito tempo pro Alien aparecer a primeira vez. Sim. Isso na barriga. O bicho saindo. Sim. Embora seja no meio, mas seria o final do primeiro um terço do filme. Primeiro ato, né? E depois demora mais um tempão pra ele aparecer realmente. Um terço do filme pra ele realmente aparecer e no corretorzinho de... né? Nem aparece microframe, assim, né? Microframe, né? Tá. Por isso que Alien, por exemplo, é um puta filme, porque você fica o tempo todo naquela expectativa, né? Sim. E aqui não. Aqui você não tem expectativa nenhuma, assim, sei lá, nas primeiras cenas, logo quando o cara chega, já mostra o monstro, já mostra todo o poder dele e tudo mais, sabe? É como se perdesse a graça, né? Como se... Eu particularmente não achei os dois primeiros episódios muito animadores, né? Eu também não, eu fiquei um pouco... Esse terceiro... Então... Tem uma evolução aí, né? Exato. Tem uma evoluçãozinha. Exato. Mas eu concordo com você, eu acho que o timing tava fora. Tava Eles muito jogaram muita coisa na cara, não explicaram coisas que deveriam ter sido explicadas, enfim. Estruturalmente problemático, assim, o episódio, né? Sim. Mas... atmosfera nenhuma de terror. Assim. Ele não te dá susto e ele não te deixa apreensivo. Ele não te deixa naquele, ai meu Deus, o que vai acontecer, Ele não consegue fazer nenhum dos dois. E ele meio que tenta fazer os dois. Né? Ele tenta dar susto e não te dá susto, e ele tenta te deixar apreensivo, te deixar com medo, te deixar na beira do sofá, assim, oh meu Deus, o que tá acontecendo? E não consegue fazer. Esse episódio é um pouco diferente. Exato. Esse eu acho que eles estão começando a pegar o ritmo certo, assim. Eu senti que eles estão começando a... Agora sim, eu acho que eles estão começando a pegar um pouco da atmosfera e ter um pouco de construção das coisas, assim. Esse episódio, ele tem 3 historinhas, né, pequenas, né? O que... Os 2 primeiros episódios, se a gente falar, qual que é a história do primeiro episódio? Putz, então eles chegam na nave, aí tem o cara... É meio etérea qual é a história, né? A gente não consegue definir o que acontece realmente com o episódio. Esse episódio tem uma nave, eles estão indo pra algum lugar, chega um cara telepata, psicopata, fica assustando todo mundo e mata um monte de gente. Esse episódio não. Esse episódio já é fácil definir quais são as histórias. A gente tem o problema de um dos reatores lá, dos propulsores da nave dos reatores lâmpada, né? Das lâmpadas, né? Que ela tá falhando num tempo preciso, assim, né? Ela é um ciclo, né? Então eles falam, não, isso aqui é algum programa de computador, alguma coisa que tá fazendo. Eles têm a história do xenobiólogo tentando se aproximar do L1 lá, que é o... Esqueci o nome do menino. Do L1, né? Do psicopata. Do Xavier psicopata. Do Xavier psicopata. Que ele leva um coelho pra ele tenta começar a fazer essa aproximação aí pra tentar conseguir trabalhar com ele, porque eles vão ter que trabalhar juntos eventualmente, caso eles tenham contato com a nave lá que eles estão perseguindo. Ok. E por fim, tem uma outra história que nasce mais no meio do episódio, e ela é rapidinha, que é
no momento que eles começam a desconfiar, porque o coisa apaga lá, né? O programa se deleta, né? Na hora que eles vão rastrear qual é o programa que está desligando o reator, né? Ele se deleta, né? Ele é autodestruído o programa e eles conseguem rastrear que vem de dentro dos aposentos do capitão da nave. Então essa história, aí nasce uma segunda história, que o cientista principal e o biólogo, eles vão se infiltrar dentro da nave lá, no nível 7, eu acho que é onde ficam os aposentos do cara, e vão entrar lá dentro do quarto dele pra descobrir o que tá acontecendo. E aí a gente descobre... Por sinal, um quarto muito bonito, né? Quarto muito meio bonito. De igreja, né? Na igreja não, parecido então com... ele tem uns vitrais, né? Ele parece uma catedralzinha. Catedralzinha, existe isso? Uma catedral pequenininha? Pode ser, deve existir. Mas parece uma... Assim, tem esse clima... Uma convento, como que é? Uma capelinha? Não, mas capela... não sei. Bom, tem vitrais, tem um quê de igreja, né? De um templo, assim, né? De uma certa maneira. Um lugar pra morada de monges e tudo mais, né? E, enfim, eles comentam, né, que essa parte da nave é mais antiga do que o resto da nave, né? Acho que a nave foi construída aos poucos, talvez. Né? Um pouquinho na Idade Média, um pouquinho no século XX, né? Porque ele usa ainda um sistema de biometria para poder acessar aquela região da nave, né? Tá. E esse sistema já está em desuso, não se usa mais aquilo, né? Tá. E aí, o que eles fazem? Eles vão lá no esgoto da nave, porque precisaria da biometria do capitão para poder entrar. E eles vão no esgoto da nave, que é isso que eles fazem o furo naquele tubo marrom. O marrom é o de esgoto, que meu primo me ensinou. O marrom é o de esgoto. Então, eles furam o furinho marrom, pegam um pouquinho de cocô. Isso. E aí eles levam cocô, porque, né? Porque que obviamente o que tá passando ali é o do capitão, né? É o do capitão. Não, porque é o esgoto só do quarto dele, deve ser isso. Vamos lá. Beleza. É do banheiro privativo do capitão. Ok, então beleza. E aí eles jogam cocô no sensor e o sensor permite que eles entrem na nave. É isso que aconteceu. Eu não tô mentindo, foi isso que aconteceu no episódio. Foi. Né? E aí, o que acontece? O cientista começa a ter um monte de visão lá dentro e tal, da esposa dele, que no começo do episódio a esposa dele tá falando que ela vai apagar mais um pedaço da memória dela, né? E esse pedaço da memória dela é a lua de mel deles, que é quando eles começaram a pensar em construir uma família, tinham se casado e falaram, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter uma filha, vai ter um filho e tal, não sei o quê. Então, como ela tá apagando todos os resquícios de memória dessa filha, então o primeiro momento que ela pensou realmente em ter um filho foi na lua de mel dos dois, então ela vai apagar a lua de mel. E aí ele fica, obviamente, abalado com essa decisão dela, né? E ele fala, tudo bem, eu só quero que você seja feliz e tal, mas ok, ele ficou abalado com isso, né? Porque é um pedaço da vida dos dois, né? Qualquer um ficaria. E aí algo que a gente descobre depois, começa a usar esse sentimento que ele tá tendo, essa memória que tá na memória de curto prazo ali no cérebro dele, né, contra ele. Então aparece um holograma da mulher dele falando com ele, arrancando... É legal porque ela tem um buraco na cabeça, ela vai arrancando um pedaço do cérebro, assim, jogando, assim, né, tal. E a gente descobre que não só o capitão ele consegue criar um holograma dele pra andar pela nave, né, mas ele realmente existe, né? Ele existe, ele aparece fisicamente no episódio, então ele está lá, né? Mas quem controla, quem é essa outra entidade que ficava nas câmeras, né? Essa outra entidade que ficava nas câmeras é a mãe do capitão. Que antes dela morrer, ela fez um upload da consciência dela pra Night Flyer, pra nave. E aí, então, essa consciência da mãe do capitão está ali assombrando a nave, está ali tocando terror na mente das pessoas. É isso.
Essa é a história do cientista e do capitão. Que mãe malvada, hein? Eu gosto, sabe do quê? Eu tô achando muito legal essa história desse tratamento psiquiátrico, psicológico que eles estão fazendo. Acho que é psicológico, que é o certo. Que a esposa do cientista está passando. Né? Porque até que ponto a gente tem que ir para não sentir dor? Não sentir uma dor, que é uma dor psicológica, uma dor de perda, né? Ela perdeu a filha e tal. Sim. Mas até que ponto a gente tem que ir, né, para não sentir o incômodo da dor, da falta, da perda, né? Uhum. Ela, por passar por esse tratamento, ir apagando a memória da filha aos poucos, as memórias da filha aos poucos, ela não tá perdendo a filha de novo, né? Não é uma segunda perda, né? Com certeza. Só que... Na verdade, eu acho que agora é a perda mais definitiva ainda, né? É que... Eu acho que é algo pior ainda, porque pra ela nunca existiu. Exatamente, esse é o ponto, né? É uma perda maior, É uma perda tão grande quanto a primeira. Você sabe que no México eles têm eles acreditam que a gente tem 3 mortes, né? Na cultura mexicana. A gente tem 3 mortes. Nossa, a já deve doer. Então. A nossa primeira morte é quando nós temos a noção do nosso fim. Que um dia a gente vai morrer e, vai acabar. É a nossa primeira morte. É quando a gente descobre que a gente não tá aqui pra sempre. Que é quando a gente tem esse contato com a morte. Acho que eu já morri uma vez. E aí, a nossa segunda morte é quando a gente realmente morre. Morreu, acabou, te enterraram, te cremaram, sei lá o que, blá. Acabou, essa foi a sua segunda morte. E a sua terceira morte é quando a última pessoa fala o seu nome pela última vez. Quando sua memória é invocada pela última... Quando lembram de você pela última vez. Essa é a sua terceira morte. Porque depois disso, não existe mais você. Não existe nem a sua memória mais. Né? Então, a não ser que você seja um grandíssimo... uma pessoa muito importante que revolucionou o mundo, que vai ter gente falando sobre você por séculos a fio, a sua terceira morte é uma coisa que acontece pouco tempo depois da sua morte de verdade, né? Então, uma geração depois já não falam mais de você. Uhum. Né? Concordo, né? totalmente. É uma filosofia legal, né? Assim. Eu concordo muito com essa filosofia. Até tem, por exemplo... E isso não vem só dos mexicanos e tudo mais, né? Por exemplo, vem até dos gregos. Um exemplo legal disso é, por exemplo, o Aquiles, né? De Troia. De Troia não, na verdade ele é da Grécia, sim, mas sim. o que eu quero... Da Guerra de Troia. Da Guerra de Troia. Se não me engano, a mãe do Aquiles é feiticeira, né? Alguma coisa assim. Não, a mãe era mortal. Não. O que eu quero dizer ela tinha algum poder. Sim. Que aí ela banha ele na água, né? Daí ela fala, se você não for pra guerra, você vai conhecer uma mulher maravilhosa, vocês vão ter muitos filhos, que vão te amar muito, que vão lembrar pra você o resto da vida deles, que vão falar de você pros netos, e os netos vão falar sobre você, sobre os seus netos e assim por diante, e você vai ser lembrado por muito tempo. Mas se você for pra guerra, seu nome vai durar pra sempre. Você vai morrer na guerra, mas seu nome vai durar pra sempre. E aí ele fica imortal, né? Daí ele vai pra guerra, morre, mas se torna imortal. Mas o nome dele é imortal, né? Exato. E é realmente então, e aí nesse processo dela não sentir a dor da perda da filha, ela tá ajudando a matar a filha de vez, ela tá né? Enterrar definitivamente a filha. Isso eu acho realmente muito triste mesmo. É um conceito legal que a série coloca, né? Porque
Nós, seres humanos, temos essa facilidade de fugir da dor, né? Não, se eu não pensar, não dói mais e acabou, não é mais problema meu. E a gente evita, né, esse confronto com aquilo que machuca, né? Justamente para não sentir dor, né? Só que, às vezes, essa fuga faz mais mal do que enfrentar o problema de vez, né? Sobre esse tipo de... Nesse caso específico. É que eu sou meio... Eu meço o tipo de dor que eu quero descartar, o tipo de dor que eu fico. Uhum. Dor de cabeça, normalmente, eu quero descartar o mais rápido possível. Mas, por exemplo, certas dores, eu sou meio como o Kirk. Eu quero ficar com essas dores. Eu preciso da minha dor. Eu preciso da minha dor pra ser eu mesmo. Exatamente, Né? O caminho que você andou na sua vida faz parte de você. Sim. Né? E eu acho que isso é muito importante, ter isso com você. Os erros que você cometeu na vida e tudo mais são importantes para que você tome decisões melhores no futuro. É isso. Acho que ela tá tomando erros gravíssimos. Eu acho que ela, por mais que doa, eu acho que ela deveria continuar com... Sim. Bom, com a é memória. isso o episódio, né? Sim. É isso. Só quero comentar uma coisa, que aquele momento K-19 da outra tentando consertar o reator, eu achei muito esquisito. Não gostei daquele reator, não. Aquele reator lâmpada lá. Que negócio É realmente um reator de lâmpada, né? A lâmpada fica piscandinha assim, aí ela vai lá dar um tapinha do lado do reator, ele desliga, fica bonzinho. Daqui a pouco ele vai começar a flicar a lâmpada de novo, você dá aquele tapinha e volta. Não gostei daquele reator. Bom, achei interessante o Capitão realmente existir, porque eu tava pensando... Eu pensava que ele não estava lá também, Sabe uma coisa que eu realmente estava pensando? Que era o... Peraí, vamos fazer um segundo bloco, a gente já volta. É isso aí, estamos de volta, segundo bloco, vamos lá. Bom, sabe uma coisa que eu tava pensando? O que seria o Capitão? Porque assim, tinha a opção, né, de o Capitão estar realmente algo como, por exemplo, na Terra e controlando a nave, né? A gente falou que ele podia ser uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial, né? Um programa criado mesmo. O cara tá lá mesmo. Então, mas uma coisa que eu tava pensando, antes de eu saber que ele realmente estava lá, eu tava pensando que ele podia ser, por exemplo, um cérebro. Por exemplo, ele teria morrido, e ao invés de, por exemplo, realmente fazer um upload da mente e tudo mais, ele realmente ser um cérebro... Sabe, Sim. Futurama? Uhum. Que tá lá as cabeças no pote. Ok, eu gostaria de ver isso. Então eu tava... Podia ter um Nimoy assim do lado. Eu tava pensando em alguma coisa do tipo, sabe? Ok, eu gostaria de ter visto isso. E ele controlando a nave. Sua ideia teria sido muito melhor, Tico. Teria sido muito legal. Pena que não foi aprovada a sua ideia. Não fizeram isso. Realmente é um cara, é humano lá. Oi, tô aqui. Eu existo. Ele realmente não queria sair do quarto. Tipo, filho, vem ver as visitas, né? Não, mãe! Aí ele fica lá no quarto, no computador. Com a mãe! É isso. Ele não é um cara muito sociável, só isso. Mas será que é isso? Será que ele é um cara, tipo, pouco sociável? Ele não quer contato nenhum mesmo? Porque, ok, se ele tivesse na Terra... Faria sentido. Beleza. Se ele fosse um upload, né? Se ele fosse um upload, beleza. Se ele fosse uma inteligência artificial, beleza. Se ele fosse uma cabeça... Porque ele é meio creepy, porque ele fica observando as pessoas. Mas aí agora, será que é ele que tá observando a menina, né? Como é que ela chama? Esqueci o nome dela. Como é que ela chama? Melanta. Será que é ele que fica observando a Melanta? Ou será que todas as vezes que é só a câmera olhando, é a mãe dele olhando a menina? O que é mais creepy ainda. Meio Motel Bates, né? Um Motel Bates no espaço. Por que não? Só que, então, não sei se você reparou, se não me engano, tem a câmera lá, tem duas
cores, né? Um é um vermelhão e outro é um vermelhinho? Um vermelhinho. Putz, isso aí é muito pra minha vista. Eu não enxerguei tudo isso não, essa diferença cromática toda aí. Eu acho que um pode ser ele e outro pode ser a mãe. Ok. Assim. Será? Pode ser. Se bem que uma coisa não impede dos dois estarem vendo, estarem né? olhando. Tipo, tá no telão, né? E a inteligência artificial da mãe tá aqui e ele tá lá com a mãe na telão assistindo Big ser. Brother No espaço. do espaço na nave. O BBB Space. BBB Space. Agora, ele estar na nave é mais creepy do que ele tá na Terra, observando a distância. Não, tipo, o cara ele só tá, tipo, espiando o vizinho, sabe? É mais... Por algum motivo me soa mais invasivo do que se ele tivesse à distância. Porque se ele tivesse na Terra, ainda me dá aquela desculpa, tipo, ele tem que observar a nave à distância e tal, não sei o quê. Uma desculpa meio esfarrapada, mas me soa melhor do que, tipo, ele tá no andar de cima, sabe? Ele só tá aqui no andar de cima olhando as câmeras dos inquilinos ali, sabe? Com certeza. Muito mais invasivo. Bom, vamos falar do coelho? Coelhinho! A gente tem um coelho nessa série. Quer dizer, tínhamos. Ele vem e vai. Agora que eu tô com o nome dos personagens aqui, quando o Rowan ele vai falar com o L1, né? Que ele chama. Agora tem o nome de todos aqui. Thale. Quando ele vai falar com o Thale, pra tentar fazer amizade com ele e tal, ele leva um coelho, né? Porque ele fala, pô, como é que você conseguiu ouvir as abelhas e tal? Ele fala, não, era uma voz só, mas era muito barulhenta pela quantidade delas e tal. E ele meio que consegue fazer esse primeiro contato ali com o L1 sem morrer, né? E ele fala, pô, mas eu te trouxe um presente e tal. E aí ele leva esse coelho, né? Tudo bem, e aí o Thale se apega pelo coelho e tal, mas ele fala, eu não consigo ler a mente dele. De vez em quando eu vejo ele roendo uma cenoura, sabe, ele pensar numa cenoura, pensar nessas coisas de coelho, mas num grande geral não, né? E o Thale desenha, né? Ele sempre desenha essas imagens que ele vê por aí, né? Ele desenha tipo uma boca o tempo inteiro comendo, né? E realmente era meio um verme gigante, né? Alguma coisa. Me deu a impressão de ser algo parecido com Duna, né? Meio Duna, Isso. Pelo desenho dele tinha essa cara, assim, da minhocona. Só com dentes muito grandes e poderosos. E aí o que acontece? O coelho morre, né? Depois de um tempo o coelho morre, tem um sanguinho assim no narizinho do coelho, o coelho tá lá assim, já era coelho. E aí ele fala, mas eu ainda tô escutando. Eu ainda tô escutando a voz que eu escutava antes, que ele julgava ser do coelho. E não, na verdade não. Eles abrem o coelho ali e eles descobrem que o coelho tava com uma tênia. Sei lá o que ele tava dentro. Realmente era um verme. Era um verme. E ele tava se comunicando com o verme e não com o coelho em si. De vez em quando ele pegava a mente do coelho, mas num geral ele tava tendo acesso ao cérebro do verme. Caramba. Por quê? Por que ele não conseguia identificar que eram duas criaturas? Será que... Por que o verme, não o coelho? Porque na teoria o cérebro do coelho deveria ser mais forte para ele poder captar mais, né? Exatamente. Algo fez com que ele captasse o coelho e a abelha e não... O coelho não, o verme e a abelha e não o coelho e a mulher das abelhas lá. Não é apicultora porque ela mexe com as plantas, mas enfim. A mulher que estava com as abelhas lá. Realmente. Né? Ele parece que ele consegue consegue ter acesso ao que é menor de alguma maneira, né? Ao que é mais fraco, talvez. Talvez seja o que é mais fácil, né? Mais fácil para ele acessar? Pode ser, uma questão de facilidade. Um cérebro mais complexo, ele teria mais... Mas se bem que ele acessa as informações do cérebro das pessoas normalmente, né? Então por que ele não... Enfim...
Não faz muito sentido porque que ele acessou o verme e não o coelho. É. Mas alguma estranho, coisa significa isso, mas eu não consigo imaginar nenhum motivo, assim. Também não. Enfim. Bom, acho Vamos que é ver isso, se o né, próximo episódio responde. Sim. É isso. A gente tá dando nota nessa série? Não sei. Estamos. Estamos. Então qual que é a nota? Esse episódio eu acho que eu vou dar... 6,5. 6,5? Eu vou dar 7, vai. 7. Tava dando 5 até agora, não tava? Esse episódio eu gostei mais, ele é mais interessante. Esse episódio foi Tem um ritmo melhor. legal esse episódio. Foi, Vou dar foi melhor. Mas 7 é meio alto, né? Bom, eu vou dar 7, vai. Vou dar um voto de confiança aí pra série. 7. Isso aí. Então, obrigado por nos aturar. Por Vamos mais um ver o próximo episódio. episódio. Nos vemos no futuro. Não, a série é legal. Micro spoiler pra você. É que como não é com Russell Crowe, né? Russell Crowe não, Não, é o... Kurt Russell. Kurt Russell. Não, micro spoiler pra você.